Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025, dentro desse novo trimestre, a lição de hoje, a lição de número 8, ela tem como título Diferentes funções da lei de Deus. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 23 até 25. E dentro desse capítulo e versículo, nós vemos bastante palavras que nos ajudam a permanecer firmes, para nós sabermos o que é realmente a lei, a sua função e a importância da lei, que na realidade ela não pode nos salvar. E aqui Tiago compara a uma pessoa que estuda, que ouve as palavras do Senhor, porém não as pratica, e logo ela esquece de sua fisionomia e de sua situação pecadora. Porém, quando essa pessoa procura uma consagração, uma intimidade com Deus todas as manhãs, buscando realmente o entendimento através da palavra de Deus, isto faz com que a lei de Deus, a palavra de Deus, seja assim um espelho que aponte para ela as imperfeições e algo que ela tem que melhorar na sua vida. E assim, há necessidade de mudanças e ela observará que ela precisa realmente de um Salvador. E a lei de Deus, com toda certeza, ela mostra a inevitável verdade de que todos nós somos pecadores. E por isto nós estamos condenados à morte, acaso não venhamos nos arrepender e buscar o Senhor, porque que ninguém mais que possa se esforçar ou querer realmente fazer por conta própria pode alcançar mérito algum por intermédio realmente da lei. Quando Jesus ampliou essa extensão dos mandamentos no sermão ali da montanha, ele atingiu em cheio o coração de seus ouvintes, no sentido de que a simples intenção de adulterar, por exemplo, já qualifica a pessoa como adúltero e, portanto, ele está morto pela quebra do 7º mandamento do Decálogo. As nossas iniquidades, os nossos pecados, porém, não descaracteriza em nada o caráter da lei do Senhor, pois a lei ela é santa e o mandamento é santo e justo e bom, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 12. E a lei do Senhor, feita pelo Criador e mantenedor do universo, ela possui múltiplas funções e ela age como um freio no ser humano contra o pecado. Serve assim como um espelho para nos revelar que nós somos pecadores, que nós carecemos realmente de um Salvador, nós carecemos realmente de Jesus. A lei ela aparece nas Escrituras de uma forma assim bastante positiva, onde protege a ordem e a vida, como nós vemos assim em várias passagens bíblicas, como está lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, onde Jesus diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 18. E assim, ainda nós vivemos sobre o mesmo céu, sobre a mesma terra,
portanto, violar a lei de Deus usando a preciosa graça de Jesus como desculpa para nós é pecado. É um ensino contrário do que ele mesmo, Jesus, ensinou, dizendo que ele não vim para revogar a lei, vim para cumprir, que está lá em Mateus 5,17. E assim a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem trabalhado em perfeita comunhão para salvar o homem. Todos aqueles que abrem seus corações e dão a liberdade do Espírito Santo trabalhar em seus corações. E assim ele passa a obedecer a lei de Deus. E Jesus, quando ele esteve entre nós, ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos, que está lá em João 14,15. E assim, por meio da lei, ou seja, por meio de coisa boa, conseguimos enxergar a verdadeira face do pecado, que é sobremaneira maligno, que Paulo fala ali em Romanos 7,13. E através desse instrumento espiritual, a nossa carnalidade ela é evidenciada, tem uma evidência muito grande que aparece, e nós percebemos quando o pecado escraviza, que está lá em Romanos 7,14. Então inicia-se um grande conflito, entre o bem Deus e o mal Satanás. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos a sua presença, o seu conhecimento, mais evidente se torna a nossa debilidade, a nossa condição de pecador. E sobre a lei, por ser tão importante, escritores bíblicos mencionaram até poemas, né? Eles narram poemas assim, belíssimos, como por exemplo o Salmo 119, onde diz: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Está lá no Salmo 119, versículo 126. E os salmistas contaram sobre a lei, que está lá no Salmo 17, Salmo 19, e meditaram sobre ela dia e noite, como diz no Salmo 1, versículo 2. A Bíblia nos diz em Tiago 2,12 que o decálogo foi denominado por Deus da lei da liberdade, que diz aqui no versículo 12, ou seja, Tiago 2,12, pela qual todos nós seremos julgados um dia. E assim a lei de Deus, ela é como uma cerca, né? Uma proteção que cria-se um grande espaço livre para a vida e mostra que além de um limite específico, existem perigos, dificuldades, complicações, né? E até mesmo a morte. Como diz lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, e Tiago capítulo 2, versículo 12. Muitos rejeitam aos apelos do Espírito Santo, têm convivido naturalmente ao pecado, enquanto professam uma vida cristã. Apegando-se assim a uma doutrina falsa, barata da graça, alguns que nada têm a ver com a graça de Cristo, vivem por si mesmos, né? Achando que não são pecadores e vivem realmente conforme o seu querer e não como a vontade de Deus quer. Mas há um abismo de diferença entre ser pecador e ser conivente com o pecado. As palavras do apóstolo Paulo são muito claras e transparentes quando ele nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, o mesmo Paulo também fala lá para os Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, que diz que a lei gera salvação e a salvação gera obediência, como foi no caso, né, de Abraão, que creu e foi tão obediente a ponto de levar seu filho para ser sacrificado. E ele fala: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Que está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 21.
Tiago 1 diz que foi assim que no deserto Jesus venceu a Satanás pela autoridade das Escrituras. E essa vitória também pode ser a nossa se nós seguirmos os passos de nosso mestre, sendo praticantes da palavra e não somente ouvintes, como diz Tiago capítulo 1, versículo 22. Já em Tiago capítulo 1, versículos 23 até 25, fala da importância da lei para nós ajudarmos na sua função e diz que a lei ela é como um espelho que nos mostra a nós todos os nossos defeitos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a manusear bem as Sagradas Escrituras, passa a ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. E quando você aceita a Jesus sinceramente, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de Deus um grande presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, Jesus levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união dele, do noivo Jesus, e a sua noiva, a igreja, que somos nós. E nós estaremos e teremos uma grande oportunidade de nós estarmos assim, face a face com Jesus. Já imaginou, meu amigo, minha amiga? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.